Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você que é possível começar a investir em fundos imobiliários apenas com R$10 e ter uma renda mensal de R$1.200. Eu pensei neste valor porque é mais ou menos um salário mínimo, e um salário mínimo é o que a maioria dos brasileiros vai receber quando aposentar, e se conseguir aposentar. E também porque não é um valor alto, não é um valor tão difícil assim de alcançar investindo em fundos imobiliários, e também não é um valor tão baixo que a gente possa desprezar. R$1.200 aqui em casa faz bastante diferença. Não sei na casa de vocês, mas aqui R$1.200 é dinheiro. E R$1.200 de renda passiva. Renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar para receber ela. Você vai pôr o dinheiro lá para trabalhar para você e todos os meses esse dinheiro vai pingar na sua conta. Diferente da renda ativa, que é aquela renda que você precisa levantar todo dia, ir para o trabalho, voltar cansado no final do dia e esperar o fim do mês para receber o seu salário. Bom, para esse objetivo eu separei 3 fundos imobiliários que têm um valor da cota bem baixo. Não confunda valor baixo de cota com fundos imobiliários baratos. Esses fundos aqui que eu vou mostrar são fundos que ficam ali perto de R$10. Se você comprar uma cota de cada um, você vai gastar menos de R$30. Isso não quer dizer que eles estejam baratos, mas eu tive o cuidado de separar 3 fundos imobiliários que estão com o PVP de 1 ou menos que 1. Me preocupei também em colocar fundos imobiliários grandes, com patrimônio alto e que têm bastante liquidez. Pô, Britão, o que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que você transforma um ativo em dinheiro. Ou seja, se você precisar vender o ativo, você vai conseguir vender, porque os fundos que eu selecionei aqui são fundos que têm alta liquidez. Quanto mais alta a liquidez, mais fácil de transformar o ativo em dinheiro, mais fácil de vender aquele ativo. Quanto menor a liquidez, mais difícil de vender o ativo. Por exemplo, se você tem um apartamento e você coloca ele para vender, ele tem baixa liquidez. Por quê? Porque vai demorar para vender. Dificilmente você vai vender de um dia para o outro, ou em uma semana, um mês. Geralmente demora meses ou até anos. E fiz também uma planilha onde a gente vai conseguir visualizar os valores que a gente vai aportando, quanto vai entrando por mês e quanto a gente vai conseguir reinvestir para poder chegar nesse valor de R$1.200. É o Maxi Renda, ele está hoje valendo R$10,16, ele está sendo vendido por este valor. Ele tem a liquidez diária dele de 656 mil negociações, ele está com um rendimento de 11 centavos, o dividend yield dele é de 1,02 e o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, é de 1. Pô, Britão, o que é PVP? O preço sobre o valor patrimonial é um cálculo que é feito com o valor total do fundo dividido pelo número de cotistas. Se der 1, é porque ele está no preço justo. É o caso aqui do MXRF11. Se ele tiver maior do que 1, ele está caro, ele está sendo vendido acima do valor patrimonial. Abaixo de 1, ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Eu acho que o comparativo que chega mais perto aqui seria de uma tabela FIPE de um automóvel. Todo carro ele tem um valor de mercado, ele tem uma tabela FIPE. Por exemplo, um carro de R$50 mil, se você comprar ele por 45, você comprou ele abaixo do valor da tabela FIPE, ou seja, abaixo de 1. Se você comprar ele por 50 mil, que é o preço exato, que é o preço da tabela FIPE, o valor patrimonial dele seria, comparando com fundos imobiliários, igual a 1. Você está comprando no preço justo, o preço de mercado, o preço da tabela FIPE. Se você paga 55 mil, se você paga acima da tabela FIPE, você está pagando mais caro, você está pagando acima do valor patrimonial, comparando com os fundos imobiliários. Eu pensei também numa diversificação dessa carteira aqui. Por exemplo, o Maxi Renda, o MXRF11, ele investe prioritariamente em CRIs ou CRI, né, como se costuma falar, que são créditos imobiliários. O que são esses créditos imobiliários? Imagine o seguinte, você foi num stand de venda de um apartamento que está sendo vendido na planta, mas lá eles têm um apartamento que é um apartamento decorado. Então você vê o apartamento, gosta do apartamento e fecha negócio com a construtora. E aí você fecha o negócio em 30 anos. Você comprou o apartamento em 30 anos. Você e mais
Mas várias pessoas vão fazer isso também. Então essa construtora que vendeu todos esses imóveis com prazo de 20, 30 anos vai precisar começar a obra. E para começar a obra, ela precisa de dinheiro para pagar a construção, para realizar a construção do prédio. E aí existem empresas que são empresas securitizadoras, são empresas que pegam essas dívidas que eu, você e as pessoas que compraram esses imóveis, que vão pagar em 30 anos, eles trazem para o valor presente com uma taxa de juros e falam, olha, em 30 anos eu vou receber um valor X, mas para você receber à vista eu pago um valor Y e essa dívida passa a ser minha, eu compro essa dívida. Então isso são CRIs, são dívidas imobiliárias. Eu dei um exemplo de imóveis residenciais, mas isso também acontece com imóveis industriais, imóveis comerciais, resorts, enfim, são várias as modalidades que se encaixam nos CRIs. Então voltando aqui, ó, o MXRF11 tem a grande maioria em CRIs, tem uma boa parte em FIIs, outros fundos imobiliários, tem 2% aqui em caixa, permutas financeiras. O MXRF11 ele não é considerado um fundo imobiliário puramente de papéis, de CRIs. Ele é considerado hoje um fundo imobiliário misto. Então aqui a gente já tem alguma diversificação. O próximo fundo imobiliário que eu separei aqui para a gente fazer essa simulação é o VGHF11. O valor da sua cota hoje é de R$ 9,20. Ele tem uma liquidez diária de 356 mil negociações. Ele pagou no último rendimento 9 centavos. O dividend yield dele, que é o que ele paga de juros ou de dividendos, de proventos, é de 0,95%. E o PVP dele hoje é de 0,99%. Ou seja, ele está sendo comercializado abaixo do seu valor patrimonial. E aqui a gente dá uma olhadinha no portfólio dele. O VGHF11 ele tem hoje 61% alocado em CRIs, em CRIs. Ele tem uma boa parte aqui também, 24% em outros fundos imobiliários, e ele tem também uma pequena parte aqui em ações, 5,4%, também dando uma diversificação aqui para a nossa carteira teórica. E o terceiro e último fundo que eu separei aqui, um fundo também que tem um valor bem baixinho aqui da cota, ó, ele custa R$ 8,07 para você adquirir uma cota dele, é o KISU11 ou KISU11. Ele tem de liquidez diária 113.782 negociações. Ele pagou no último rendimento 8 centavos por cota e ele tem um dividend yield de 0,90% ao mês. Esse daqui é o que está mais descontado dos três. Ele está com P sobre VP de 0,86, ou seja, ele está sendo vendido bem abaixo do valor patrimonial dele hoje. E pensando na diversificação, o KISU11 ele é um fundo de fundos. Ele é um FOF, é um fundo de investimento em fundos imobiliários que investe em outros fundos imobiliários. Então ele tem aqui 3,7% de HGRU, é a maior posição dele. Tá vendo que ele tem uma diversificação bem grande em fundos imobiliários, tá? Inclusive tá aqui, o MXRF11 tá aqui também, e vários outros aqui. Então ele fica dividido da seguinte maneira aqui, ele tem 34% de fundos de papéis, ele tem 22,7% de fundos de galpões, 13,3% de shopping, 9,4% de fundos híbridos, lajes corporativas 8,6% e alguns outros aqui de menor peso dentro da carteira. Então a nossa planilha vai ficar assim, a gente vai colocar aqui os 3 fundos imobiliários, vou fazer aqui um passo a passo mastigadinho aqui para vocês, vou mostrar mês a mês o que acontece quando a gente vai comprando cotas, deixa só eu explicar aqui como é que é essa planilha aqui e antes que vocês me perguntem eu vou deixar ela aqui, vou deixar o link na descrição, vou compartilhar essa planilha com vocês. É uma planilha bem simples, mas vai ficar à disposição aqui se alguém quiser baixar e fazer a sua própria simulação, tá ok. Então, nessa coluna aqui, eu separei as cotas, que é a quantidade de cotas que a gente vai precisar comprar por mês. Aqui são os fundos que eu separei, o MXRF11, o VGHF11 e o KISU11 ou KISU11. Nessa
coluna aqui eu coloquei o valor de cada uma das cotas hoje, fiz uma soma total, se você for comprar uma cota de cada por mês, vai dar R$ 27,43. Na média, cada uma dessas cotas aqui vai custar R$ 9,14. Valor bem baixo para investir. E aqui o rendimento mensal de cada um desses fundos. E aqui o rendimento em percentual, ou seja, o dividend yield de cada um desses fundos. E aqui o rendimento mensal, por enquanto está zerado, porque aqui a quantidade de cotas está zerada também, mas esses números vão mudando aqui conforme a gente for fazendo a simulação. E aqui eu vou colocar o valor total de rendimento por mês de acordo com a quantidade de cotas, e aqui quantas cotas vão ser geradas por mês para a gente poder reinvestir para dar uma acelerada nesse processo aqui. Então, ó, vamos lá. Primeiro mês você está com zero. A promessa aqui desse vídeo é de você começar a investir com R$10. Deixando bem claro, é para começar a investir com R$10. Não imagine que você vai colocar R$10 por mês, vai comprar R$10 por mês de fundos imobiliários e rapidinho você vai ter uma renda de R$ 1.200, porque aí seria milagre. E por que é importante você começar com R$10? Olha só, você coloca aqui, vou colocar aqui R$10,16 do MXRF11, que é o que está um pouquinho mais caro. Imagina que você começou com uma cota do MXRF11. Olha o que acontece aqui no primeiro mês aqui, ó. Você vai ter já um rendimento de 10 centavos no primeiro mês. Parece muito pouco, mas à medida que você vai comprando as cotas e esse rendimento vai aumentando, isso vai proporcionando a você comprar mais cotas e aumentar esse rendimento, acelerando bastante o processo e fazendo com que uma bola de neve se forme de rendimentos. É a famosa bola de neve que todos os investidores falam. A gente vai ver isso acontecendo na prática aqui nessa planilha. E aí vamos supor que você tomou gosto pela coisa, comprou lá o primeiro fundo imobiliário, no mês que vem você fala, eu vou comprar também mais uma cota de cada um desses fundos. O teu rendimento agora passa a ser 26 centavos por mês. Como eu falei, parece pouco, mas olha só o que acontece quando você vai comprando mais cotas durante os meses. Ó. Imagine que você agora comprou 10 cotas de cada um desses fundos aqui. O teu rendimento já subiu para R$ 2,64. Aí uma mágica vai acontecer aqui, ó, quando você comprar 35 cotas de cada um desses fundos aqui. Olha o que vai acontecer. Você vai ter um rendimento aqui de 9,23, que vai ser capaz de comprar uma dessas cotas aqui. Ou seja, a média dessas cotas aqui, 9,14. Pode ser que nesse mês você não compre o MXRF11, mas você já consegue comprar aqui uma cota do QSU 11. Ou seja, você já consegue comprar uma cota sem precisar botar dinheiro do seu bolso, só com o rendimento daquele mês. E aí você continua aportando. Ó. Imagina que você chegou aqui a 500 cotas de cada um desses fundos. Você já vai ter um rendimento de R$ 131,83. E olha só o que acontece aqui. R$ 131,83 é capaz de comprar 14 cotas com esse preço médio de 9,14. Você vai receber um rendimento todos os meses de R$ 131 e vai conseguir comprar 14 cotas desses fundos, além dos valores que você vem aportando mês a mês. O negócio começa a tomar corpo e começa a aumentar o teu patrimônio e começa a aumentar a tua renda bem rápido. E aí você consegue chegar a 2.300 cotas de cada um desses fundos aqui. Olha o que acontece. Você vem para R$ 606 por mês de rendimento, metade do caminho já, porque a ideia é chegar perto de um salário mínimo, 1.212, e aí você já consegue comprar 66 cotas por mês sem ter que tirar nenhum centavo do bolso. Só com os rendimentos você já está recebendo metade da nossa meta, que é 1.200, e consegue comprar 66 cotas por mês desses fundos aqui. Nessa simulação aqui eu estou colocando valores iguais para cada uma das cotas, mas você não é obrigado a ir comprando assim. O que acontece? Lembra que eu falei do P sobre VP? Uma das estratégias seria você ir comprando mais cotas desses fundos que estão mais descontados e assim você vai ganhando também com a valorização das cotas. Eu não levei em consideração isso nessa simulação, mas é possível fazer isso. Tá vendo aqui, ó, a gente tem o QSU, hoje ele tá com o maior desconto, 0,86, então você pode ir pesando mais na compra dessas cotas,
desse fundo aqui que está mais descontado, e no mês que vem pode ter uma alternância, pode ser que aqui o MXRF11, que é o que está mais caro, esteja mais barato, os outros um pouco mais caros, e aí você vai fazendo essa estratégia, tá bom? Mas eu vou manter a estratégia que a gente começou desde o começo, colocando valores iguais, comprando quantidades iguais de cotas de cada um desses fundos aqui. E aí, finalmente, a gente chega em 4.550 cotas de cada um desses fundos aqui, e aí a gente vai ter um rendimento aqui bem aproximado de R$ 1.200, atingindo a nossa meta. E aí você não precisa parar. Isso daqui pode ser uma renda que você fala, agora eu vou usufruir desse valor, não vou mais reinvestir, ou você pode continuar reinvestindo. O céu é o limite. Olha só o que acontece quando você completa 10 mil cotas de cada um desses fundos aqui, ó. Você vai ter um rendimento de R$ 2.636 por mês. É um bom rendimento para você? Para mim é um ótimo rendimento. Lembrando que não existem só esses 3 FIIs aqui, eu tenho vários vídeos no canal mostrando a minha carteira, mostrando quais são os meus fundos imobiliários e qual é o meu rendimento mensal, e mostro também qual é o meu objetivo. E eu tenho um outro vídeo aqui que mostra como é que a gente faz para ter um rendimento maior nos fundos imobiliários, que eu vou deixar bem aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.